Oi, meu nome é Maísa e hoje é dia de unboxing e book haul. Antes de mais nada, é a primeira vez por aqui? Gosta de livros, de clubes de leitura, de leituras coletivas, de unboxing vez ou outra? Te faço um convite para se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, me seguir nas outras redes sociais, todas essas informações aqui na caixa de descrição, onde eu também deixo o link lá do Telegram. Então toda vez que sai vídeo novo, toda vez que tem lançamento interessante e oferta, coloco lá no grupo também. Bom, então hoje eu vou fazer um book haul primeiro, mostrar alguns livros que já chegaram por aqui, alguns deles inclusive já lidos. Eu tenho o costume de abrir essas caixas em vídeos curtos, mas tem gente que gosta desse formato, né, desse vídeo maior, e a ideia é mostrar os últimos lançamentos que chegaram por aqui. Bom, então, primeiro o book haul. A editora Trama enviou As Mulheres do Círculo Secreto, da Constance Sawyers. É a mesma autora de Uma Bruxa no Tempo. Uma fantasia, já acabei de finalizar, uma fantasia bem sombria, que vai falar aí de um circo que é cheio de mistérios e uma protagonista que pode ter o seu passado, algum tipo de envolvimento com esse circo, mas todo esse mistério chega até ela depois que o noivo não aparece para o casamento. Então eu gostei bastante, uma fantasia bem sombria, bem adulta, mas é uma ótima dica se você gostou de Uma Bruxa no Tempo. Teve encontro de livreiros da editora Record aqui em Belo Horizonte, eu consegui participar e foi divertido, a gente falou de alguns lançamentos do primeiro semestre e dois dos livros que eu recebi eu queria compartilhar com vocês. O primeiro é Hotel Magnifique, da Emily Taylor. É uma publicação da Galera Record, é uma fantasia jovem, ainda não fiz a leitura desse livro. O encontro foi recente, ainda não deu tempo, né, de conhecer essa história, mas eu já estava com vontade de fazer a leitura dele. Eu sei que aqui a gente tem um hotel cheio de mistérios. Então aqui o Hotel Magnifique. Caro hóspede do Hotel Magnifique, seja bem-vindo. Que sua estadia seja mágica, literalmente. Então tá aí uma leitura que vem em breve, Hotel Magnifique. E eu também ganhei, tive a sorte de ganhar, olha que coisa linda. Eu gosto muito de Trono de Vidro, tenho só o primeiro livro que eu ganhei, inclusive, num Amigo Oculto. E eu acabei ganhando Rainha das Sombras, ou seja, estou com uma coleção toda furada, mas pelo menos agora tenho mais essa belezinha aqui, quero completar essa coleção, mas ela vai devagar, eu afinal de contas já li a série, mas eu gostei muito dessa nova edição de colecionador. Teve encontro do Clube do Livro BH aqui em Belo Horizonte e assim, são sempre muitos livros sorteados, a gente vai conhecer livros, autores, editoras, lançamentos. E no primeiro encontro do ano, geralmente as Irmãs Pimenta trazem autores nacionais. E eu ganhei o livro Desmortos, da Mary Miller, que esteve presente, então ela até autografou para mim essa edição. Uma fantasia nacional, então, tô bastante curiosa. Ela veio com uma ilustração de uma tábua Ouija. E eu sei que nós temos aqui um grupo de personagens com muita representatividade, diversidade e que parece que já estão mortos. Então, Desmortos, publicado pela editora Nasce. Essa daqui foi uma compra que eu fiz, mas uma leitura que a gente está fazendo lá pelo Fantasticai. Promessas Cruéis, da Rebecca Ross, publicado pela editora Alt. Essa é a finalização da duologia que começou com Divinos Rivais. E, gente, que delícia essa história. A gente já tá mais ou menos na metade do livro. E, assim, para quem estava incomodado, porque é uma história de fantasia, mas porque tinha muito romance no primeiro livro, nesse segundo livro a gente tem bastante fantasia. Então a gente tem algumas explicações para essa Guerra dos Deuses, como é que ela começou, o que está acontecendo. Então acho que o leitor de fantasia ele vai curtir a duologia da mesma forma que o leitor de romantasia. Ainda não terminei, mas eu acho que vai ser aí um livro facilmente favoritado. As edições da Alt estão tão caprichadas. A Alt agora também está trazendo encartezinhos. Eu vi a Aleph fazendo isso, ficou muito bacana. E a Alt agora está trazendo esses cardzinhos colecionáveis com as suas edições. Recebi da Alta Novel Cidade de Jade, da Fonda Lee. Esse livro é o primeiro de uma trilogia. Eu sei que já
tinha um tempo que eu tava esperando por ele, se não me engano, a Alta Novel tinha anunciado ele pro ano passado, acabou que ficou para esse ano, mas a gente tem aqui uma história de fantasia que vai ter relação com a Pedra de Jade. Acho que essa Pedra de Jade, ela confere habilidades mágicas para a pessoa que tem o poder dessa pedra, mas parece que vai surgir uma droga que vai permitir que qualquer um tenha o Jade e consiga tirar as habilidades mágicas desse Jade. Um drama épico, remanescente dos melhores filmes clássicos de Hong Kong sobre gangsters, mas em uma metrópole fantástica, tão enérgica e bem imaginada que fará o leitor esquecer que está lendo um livro. Eu tô aí com ótimas expectativas em relação a esse livro. Recebi da Darkside, Reino das Bruxas, Poder Arcano, da Kerry Maniscalco. É o terceiro livro da trilogia. Aqui a gente tem uma romantasia e, assim, bruxas, demônios, mistérios. Aqui nós estamos vendo o mapa, né, dos 7 círculos do inferno. O primeiro livro ele vai trazer uma bruxa, que é a Emília. Ela tá atrás de informações sobre o que aconteceu com a irmã dela. A irmã dela é assassinada e para isso ela vai acabar se envolvendo com um demônio que é o Ira. E, bom, a gente já fez a leitura do segundo, o terceiro vai encerrar essa trilogia. Tô curiosa. Eu sei que alguns mistérios começaram a aparecer, né, no segundo livro, mas ainda tem muita coisa para ser finalizada nessa história. Enfim, tá aí o capricho da Darkside de sempre, né? E mais um livro da Kerry Maniscalco. Agora, alguns recebidos da Livraria Leitura. Eu sou colunista da News da Leitura, então se você assina, inclusive já viu a resenha desse livro, e a Leitura tá sempre mandando uma caixa com muitos livros, mimos. Bunny, da Mona Wad, publicado pela editora Alt, na verdade, publicada pela editora Globo, porque é uma história adulta. E é uma história que eu tava com muita curiosidade, porque muita gente que leu essa edição em inglês, né, antes de ser publicada no Brasil, dizia que ela era uma história esquisita, difícil, maluca, e aí eu pude conferir em primeira mão. Então, já saiu a resenha lá pela News, em breve sai uma resenha também lá numa outra rede social, e recebi então Bunny. Também recebi Devoção, da Astral Cultural. É o 6º livro, o último livro da série Crave, e aqui a gente tem uma fantasia jovem que vai envolver vampiros, licanos, feiticeiros, uma série de seres mitológicos, e a Grace, que é uma garota que perdeu os pais e vai se mudar para o Alasca, onde o tio dela tem uma escola. E a partir daí ela vai se envolver nesse mundo cheio de mistérios, né? Então nós temos esse o último livro. Ele tá... A edição com brindes veio com esses cards, que são quase um triângulo amoroso, mas que acabou se dissolvendo bem rápido. Também recebi da leitura R.U.R., não sei se é assim que pronuncia, da editora Aleph. O fato é que foi nesse livro que foi criada a palavra robô, e era um mundo imaginado, né, em que os robôs teriam vindo para nos servir, e parece que essa coisa deu errado em algum momento, até pela própria contracapa. A gente tem uma primeira capa assim, depois a contracapa mostra que essa história pode ter dado muito errado. É uma peça de teatro. Devia ter colocado para ler esse mês, né? Depois que eu me toquei, eu nunca me lembro de fazer leituras temáticas, nunca. E olha que eu gosto muito de ficção científica. Enfim. Também recebi Academia dos Casos Arquivados, da Jennifer Lynn Barnes, publicado pela editora Alt. É o primeiro livro de uma quadrilogia. Aqui o cardzinho do livro, Academia dos Casos Arquivados. Eu sei que essa minha edição ela veio com uma peça de quebra-cabeça. Eu acho que cada um dos livros vai vir com uma peça do quebra-cabeça. E é um livro de suspense e mistério jovem. Tá fazendo muito sucesso, muita gente lendo, falando que é bem bacana. Devo ler também aí nos próximos meses. Recebi também Se Você Pudesse Ver o Sol, também da editora Alt. Esse daqui veio com um marcador que eu achei belíssimo. Ele tem essa transparência. E o cardzinho. Nós temos uma personagem que estuda numa escola aristocrática, né? Uma escola... Ela é bolsista,
mas a família dela começa a ficar sem dinheiro e acaba dizendo para ela que ela não vai poder ficar lá, mesmo sendo bolsista, até que ela descobre que tem a habilidade de ficar invisível. E ficando invisível, ela tem acesso a uma série de segredos e ela vai começar a comercializar esses segredos como uma forma de permanecer na escola. Ainda não fiz a leitura, também pretendo fazer, né, conhecer essa história nos próximos meses. Então tá aí mais um recebido da leitura, que me mandou uma fantasia. Eu estava curiosa já há um tempo, Coven, da Harper Woods, publicado pela editora Faro. É o primeiro livro, se não me engano, de uma duologia, que veio aí bem com cores bem bonitas, né? Esse vermelho, caveiras, rosas. Aqui é uma história que começa como uma história de vingança. Nós temos uma bruxa que vai se tornar a arma do pai contra o Coven, um grupo de bruxos que destruiu a família dela e tirou sua liberdade. A missão dela é seguir até o Vale do Cristal, onde está a Universidade do Bosque, um lugar em que os melhores e mais brilhantes bruxos aprendem a praticar magia, livres do julgamento humano. Ela está com poderes em ascensão, mas tem um problema: o diretor Grayson Thorne, um homem lindo e irritante, que a despreza quase tanto quanto ela o detesta. Mas, enquanto ela tá lá, ela descobre que o Coven vai abrir portas para 13 estudantes promissores que estão destinados a mudar o mundo. Também uma leitura que eu pretendo fazer nos próximos meses. Aqui a gente tem uma romantasia, se não me engano, e eu acho que é duologia. Recebi da editora Gutenberg A Filha dos Ossos, da Andrea Stewart, o primeiro livro de uma trilogia. Já fiz a leitura, já saiu um diário de leitura aqui, se você tiver curiosidade, vou deixar aqui nos cards. Nós temos uma fantasia e bem complexa que vai se fiar na habilidade, né, na magia dos ossos, de fragmentos de ossos que são usados e que vão extrair a energia do seu doador, que é um doador compulsório. Nós temos o ponto de vista de vários personagens, muitos mistérios, eu fiquei perdida grande parte do livro, mas no final, tantas coisas interessantes acontecem que me deixou, assim, com a sensação de ser uma história bem promissora. Gostei muito, e se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá no diário de leituras. Da editora Rocco, recebi 2 livros, Sete Santos Sem Rostos, de M.K. Lobby. É o primeiro livro de uma duologia. Também já fiz a leitura dela e gostei, bem sombria. A gente tem aqui um mundo em que algumas pessoas têm habilidades que vêm de santos, que desapareceram do mundo. E esses discípulos, eles comandam o mundo ali, e nós temos uma religião que é formada e que acaba governando esse mundo de uma forma bem arbitrária, porque as pessoas que não têm habilidades não são vistas, não são cuidadas por essa sociedade. Mas é claro que a gente vai ter uma rebelião, muitos mistérios, um final também, assim, promissor. Gostei bastante. E também recebi da Rocco Ilhas dos Deuses, da Amy Kaufman, no primeiro livro. Eu não sei se é uma duologia ou trilogia, acredito que seja trilogia. É uma autora que eu gosto muito, já falei disso algumas vezes. Ela tem histórias de fantasia que ela escreveu sozinha, em parceria com o Jay Kristoff. Então, comecei a fazer a leitura agora. Magia, romance e deuses adormecidos se misturam no início de uma fascinante série de fantasia em alto mar. Então já estou no momento que eles estão entrando em alto mar. E da Astral Cultural recebi 2 livros. O primeiro deles, Amanhecer da Feiticeira dos Ossos. É o segundo livro que vai encerrar a duologia que começou com o Luar da Feiticeira de Ossos. Aqui a gente tem uma fantasia jovem que se passa ali no que seria a França. E nós temos as feiticeiras de ossos, que são barqueiras, que têm de passar por um ritual para poder assumir esse posto, né, para poder levar as almas para o além. E a nossa protagonista, ela tá nesse ritual no primeiro livro, e só que vai dar tudo errado, a gente tem uma grande aventura, e as coisas dão errado ao longo do livro inteiro. E aqui nós começamos com as 2 protagonistas, né, a Ilesse e a Sabine, que vão ter que resolver aí todo um problema envolvendo essas barqueiras. E também recebi A Maldição da Casa das Flores. Aqui a gente já tem um terror para quem é fã de gótico mexicano. Também está na TBR agora do mês de maio. E mesmo sendo terror, eu vou arriscar porque eu gostei muito de gótico mexicano. Uma capa bem assustadora. E essa aqui também tem um marcador de página transparente. Achei lindo. Simulando aqui uma janela da Casa das Flores. Agora, 2 pacotes, eu fiz 3 compras só, né? Já tem um tempo que eu não compro muitos livros.
Então aqui a gente vai ver 2 pacotes. Aproveitei um pouquinho das últimas promoções da Amazon. Quem tá lá no grupo do Telegram aproveitou. Teve gente comprando o Quarta Asa capa dura por 57, se não me engano. Então comprei As Foices do Neil Shusterman, publicado pela editora seguinte. Esse daqui, ele é o 4º livro da trilogia, que começa com O Ceifador, que inclusive nós estamos lendo com uma leitura coletiva lá do Fantasticai. E o autor finalizou a trilogia dele, mas depois ele acabou lançando um livro de contos. E eu gostei muito, apesar de ter um final assim, um pouco maluco, talvez surreal. É um livro que tem desencontros com ceifadores, inteligência artificial, conflitos éticos, revelações inesperadas e um cachorro vingativo. 13 narrativas inéditas, o Neil Shusterman e mais 6 grandes autores da literatura jovem narram segredos de personagens que já conhecemos, além de nos apresentarem a novos heróis e inimigos, cujas histórias se passam antes, durante ou depois do que acompanhamos na série. Então tá aí As Foices. E mais um outro livro que eu comprei, que estava numa promoção. Foi Em Águas Profundas. Eu tenho outro livro do autor, mas eu ainda não fiz a leitura. Mas disseram que esse aqui é tão gostosinho. Uma história de fantasia LGBTQIAP+, e publicado pela Faro Editorial. Eu achei bonito, eu gostei, disseram que o primeiro livro é muito bacana, teve gente que falou que esse livro também é muito gostosinho. São fantasias em volume único, para aqueles que se sentem perdidos, que vocês possam encontrar um porto seguro. Reis, piratas e seres mágicos em um mundo de aventuras. Nossa, eu paguei super barato nesse livro, não sei se foi R$18, alguma coisa assim. Bom, e por último, essa caixa que eu recebi da Record. Tô com um projeto muito interessante com a Record. E, bom, não sei se vocês já viram, nós temos uma caixa que eles enviam em alguns livros, que é a Casa de Todos os Livros. E nessa caixa nós temos uma lista de autores. Então tá vindo um projeto aí, ele deve sair numa outra rede social, vai me seguir lá na rede da Dancinha. A ideia é ler um livro de cada um desses autores que aparecem nessa caixa especial da Record. E aqui nós temos os primeiros livros que devem aparecer por lá. Então vamos ver aqui os primeiros livros. Nós temos O Último Verão de Klingsor, do Hermann Hesse, publicado então pela Record, Prêmio Nobel de Literatura. Aqui nós temos a reunião de 3 pequenas obras-primas escritas por Hermann Hesse na mesma época em que produziu 2 de suas mais celebradas criações, Demian e Siddhartha. Nós temos 3 contos. O último conto é o que dá o nome ao livro. Achei essa capa linda. Também veio O Reino dos Deuses, da N.K. Jemisin. Esse aqui é o 3º livro da trilogia, da primeira trilogia que a autora escreveu. Já fiz a leitura dos 2 primeiros, os 100 Mil Reinos e os Reinos Partidos. Então agora falta finalizar a trilogia. Esse é o mais extenso de todos eles. Acho que são contracapas belíssimas. Aqui a gente deve ter... Aqui a gente tem a autora, a N.K. Jemisin, ela é fabulosa. E aqui nós temos um calhamaço. São mais de 500 páginas, mas que tá vindo aí nesse projeto também. Então tá aí O Reino dos Deuses. Bom, vieram 2 caixas, deixa eu tirar as 2 daqui. Então essa aqui é uma versão menor da caixa, sabe? Tanto é que aqui nós temos os livros em branco. Mas a ideia é falar de todos esses livros. Aqui a gente tem um livro do Gabo. Então veio uma eco bag, eu leio Gabo. Vai ser o meu primeiro contato com o Gabo. Um folderzinho aqui para falar um pouquinho do livro. Leia Gabo. Um pinzinho, eu leio Gabo. E o livro Em Agosto Nos Vemos. Aqui a gente tem uma história póstuma. Todo mês de agosto, Ana pega uma barca para a ilha onde a mãe está enterrada e visita o túmulo dela.
Essas viagens se tornam um convite irresistível para que ela se comporte como uma pessoa diferente por uma noite a cada ano. Escrito num fascinante e inconfundível estilo de Garbo, um hino à vida, ao desejo feminino e à resistência do prazer apesar da passagem do tempo. Esse romance, publicado após a morte do autor, é um presente inesperado de um dos autores latino-americanos mais queridos dos últimos tempos para seus inúmeros leitores. Eu achei tão fofo. Então é isso. Em agosto nos vemos. E o último livro que veio nessa caixa, aqui nós temos leituras bem diversas. Então nós temos Hermann Hesse, N.K. Jemisin, Gabriel Garcia Marques e Holly Black. Então O Trono do Prisioneiro, o final da duologia que começou com O Herdeiro Roubado. Então acho essa capa linda, adoro as histórias da Holly Black. Aqui a gente vê um pouco do mapa da Cidadela. Já fiz a leitura do primeiro livro, precisava encerrar essa duologia. E aqui nós vamos seguir o Príncipe Oak e a Princesa Rain. Então tá aí O Trono do Prisioneiro. Bom, foram esses os livros, espero que vocês tenham gostado e bora conversar um pouquinho. Gostou desses livros? Tem acompanhado aí as minhas leituras, o que eu andei falando de algumas leituras que eu já fiz, algumas expectativas em relação a esse projeto. Bora conversar, bora me falar o que você andou comprando por aí, principalmente nessa última promoção. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para esses livros lá na Amazon, aqui na caixa de descrição. E também fica um cupom de desconto, tanto para o site da Livraria Leitura, quanto para o site da loja da editora Trama. Todas essas informações aqui na caixa de descrição. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!